Hey! Hey, que bom que vocês estão aqui! Olha lá, como aprender brincando! Essa é a nossa live de hoje com o super convidado especialíssimo que já deve estar aqui e que a gente vai ter o prazer de falar com todos vocês. O Irakuman está presente já e deixa aqui os seus comentários, compartilha essa live com as 5 primeiras pessoas, manda para todo mundo que vai ser muito boa e a gente vai trazer ideias práticas para você já colocar na sua aula de amanhã. Então não perca essa live, compartilha com todo mundo que vai ser muito legal. Calma aí. Entrar ao vivo com movimento na nossa live, em movimento, com muita música, dança e brincadeira. Como ensinar brincando? Vamos ver. Está todo mundo presente? Viva! Trem bom, demais da conta, sou esse mineiro do outro lado da tela. Como é que você está? Que bom que você está aqui. Bom, eu que agradeço pelo tempo, pela parceria, sempre. Tudo bem por aí? Tudo bom. E hoje, Irã, a gente vai falar de como ensinar brincando. E tem muita gente aqui que já pode falar. Se você é professor de educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, professor de matemática, português, de música, coloque aqui nos comentários que a gente vai fazer essa live para você. E o Irá tem muita coisa interessante e a gente vai dar ideias práticas também, né? Com certeza, não há nada mais didático do que ensinar brincando. A brincadeira é o ponto de partida, eu diria, mais natural que pode ser para a criança, porque a gente fala que a criança precisa do jogo, né? Ah, a criança precisa brincar. Não, a criança é o brincar, né? Ela não precisa, ela é. Então, se ela é, a gente precisa fazer com que isso esteja, de fato, conectado na didática, na pedagogia. Fundamental. Demais, Mira. Olha só que legal. Tem muita gente que fica com medo de colocar brincadeira em sala de aula, fica inseguro. Tem gente que põe demais também e fica perdido. Então, se você está perdido nesse universo da educação ativa, né, de trazer esse lado lúdico no processo, escreva aqui também, que vai ser muito importante saber se você está perdido, como começar a utilizar essas brincadeiras, esses jogos, as atividades no seu dia a dia, porque a brincadeira ela vai ser um facilitador para a compreensão ou de um conceito ou de uma técnica. A partir do momento que a brincadeira está sendo está dificultando, ela já está errado, né? Porque como o Ira falou, é natural da criança brincar. O ser que mais aprende no mundo, com mais rapidez, é a criança, porque ela tem brincadeira no seu mecanismo, no seu processo de criação, no seu processo de compreensão. E aqui a gente vai dar alguns exemplos práticos para você colocar aí no seu dia a dia e vai ser muito bom escutar um pouco de você, que no final a gente pode responder suas perguntas. Então, deixa aqui os seus comentários. Ah, ficou boa Sempre essa mais uma luz. luz. Aí. Tava meio escurinho. Então, Estevão, eu acho que a gente precisa antes deixar claro que a gente navega por um estilo, né? Muito bem definido. A gente se sente muito já seguro de onde nós estamos, né? É importante isso que você falou. Tem gente que tem medo de arriscar e tem gente
exagera na dose, né? E é interessante a gente abrir a ideia, né? Passar um panorama geral, porque existem, para mim, está muito claro, existem 3 tipos de possibilidades de entender o que é jogo na educação, e aí agora aqui a gente fecha para a educação musical, mas existem 3 tipos de possibilidades para você entender o que é brincar, o que é jogar na perspectiva didática, né? E aí eu acho que, antes de mais nada, eu acho que o jogo ele é o ambiente social que a criança põe à prova as suas, as suas perspectivas de mensuração, seja do intelecto ou seja do teu corpo, né? Como a parte física, né? A parte física e metafísica fazem parte desse ambiente. Então, me parece mais claro a gente entender nessa perspectiva. Saludos de Colômbia, veja só. Eu acho que tem o tipo de jogo que a gente entende que o professor ele tem a pretensão de ser mais recreativo, né? E eu não tenho nada contra a recreação, mas fica num ambiente de muita alegria, de muita encantamento, tem a brincadeira, seja a brincadeira de mão, seja uma brincadeira de fazer, sei lá, caretas, gestos, expressões, ou o próprio discurso da letra tem o jogo em si, mas que, no final das contas, é apenas o jogo em si, aonde não teve uma preocupação de chegar numa explicação, de chegar num conhecimento. Né? Então, é o tipo de jogo que eu vou chamar assim, a perspectiva do jogo recreativo, né? Que aí a pessoa não acaba indo para um lado tão didático, não acaba sendo tão pedagógico, né? Fica mais no âmbito recreativo. Tem o jogo que é o contrário, né? O cara está preocupado em chegar na lógica, né? Chegar ali no ponto final, explicar a teoria, no caso da música, e que aí ele acaba também achando que ali tem um encantamento. Pode até ter, mas na verdade ele transferiu, né? Ele maquiou uma teoria, adaptando ela para um baralho, ou para um jogo de dominós, um jogo de tabuleiro, um jogo de bingo. E E no não final das facilitou, contas, não facilitou. Tirou do livro a teoria, isso. toda a equação e botou a equação, tirou do livro e botou numa carta, né? Mas não É, facilitou a compreensão daquilo que está sendo explicado. é, esse encantamento em si, ele pode ser até legítimo, mas ele não é o encantamento do universo da criança em si, né? O universo da criança em si é muito mais do que uma representação simbólica né, de uma ideia de jogo, né? Muito mais. E aí tem o terceiro tipo de jogo, que é o jogo que passa pelo meio desse caminho, né, Estevão? A gente faz o aluno se alegrar, se encantar com a perspectiva de uma proposta, permite que ele tenha um tempo e espaço, uma quilometragem aí nesse meio do caminho para ele investigar, para ele elaborar, para ele criar, para ele ter voz. E no final ainda nós temos o recado para dar, que é o recado nessas condições a gente viu determinado conhecimento. Então, que eu acho o jogo como laboratório, né? Então, tem o jogo como apenas estética, encantador, o jogo apenas como lógica. E tem o jogo como ética, que é o jogo que passa pela coerência da criança. Porque a criança tem um velt, um mundo que ela habita muito próprio dela. Assim como
os cachorros conseguem virar a orelha para escutar um som lá de longe enquanto fica olhando para a tua cara, né? Imagina a gente ter a orelha que virasse. Ia ser muito legal, né? Que eu posso continuar falando com a minha mulher, mas estou escutando o Estevão aqui, assim, né? Aquela coisa assim. Né? Assim como as abelhas enxergam o raio ultravioleta, a criança tem uma perspectiva muito dela, que é esse ambiente que a gente precisa permitir altamente a criatividade dentro do jogo, um ambiente favorável dessa perspectiva lúdica, né, Estevão? Cara, demais. E olha só que legal. Esses três elementos que o Irá está compartilhando com a gente, que é muito, muito claro para a gente visualizar onde é que a gente está. Por mais do que ficar falando o que existe, é o que eu faço, né? Se você se identificou, se você está em algum desses três elementos, escreva aqui para a gente saber. E que é normal. Eu acho que eu já passei por esses três momentos que você está falando, fui para um, fui para o outro, e até achar o meu estilo, mas em todos esses elementos que o Ira falou para a gente, as três brincadeiras, né, os três jogos, tem a posição do professor, tem a intenção do professor. Então, professora, professor, diretor da escola, papai, mamãe, qual que é a sua intenção? Então, o Irá deixou muito claro, se é entretenimento, se está fazendo uma diversão, brincar pelo brincar é ótimo, tudo bem. Se você quer ensinar teoria, ótimo também. Agora, se você quer passar nesse jogo, na brincadeira da ética, né, que nem o Irá, ele falou para a gente, isso é muito importante, mas tem uma intenção. Isso é muito legal a gente começar a pensar quando entra em sala de aula, quando a gente está em contato com uma criança, aonde eu vou estar no final da aula. Depois de 20 minutos, o que a gente vai construir juntos? Por isso, vou retomar aqui um pouco do que é esse caminho ponderado. E minha avó sempre dizia: meu filho, tudo demais é demasia. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. A gente entra em um caminho orgânico, né, que vai falando da prática, da teoria, criando junto com a criança, escutando a criança, porque a gente vai entender esse universo dela que é tão único. E novamente, a brincadeira é um processo facilitador para a compreensão de uma técnica, de um conhecimento, e ela se torna um desafio divertido, onde possibilita tanto o desenvolvimento pessoal e a sensibilidade para o trabalho em grupo. Então, a gente está fazendo junto, fazendo arte, criando arte. A gente está fazendo música, criando música, aprendendo a escrever, é, compondo um poema, né, escrevendo um poema, e isso no universo da criança com a sua intenção. Então, tudo isso que a gente vai falar, é importante você pensar também, professor, que está escutando, o que eu quero? Aonde eu quero chegar no final de um ano? Aonde eu quero chegar no final do semestre? Onde eu quero chegar no final de uma aula? Isso é muito importante. Se você tem a sua intenção, você canaliza a energia e vai saber usar tudo que a gente vai ensinar para você aqui. Exato. Tem inclusive o Idzinga, né, que é um grande antropólogo e que escreveu muito sobre o jogo. Ele fala que o homo é ludens, na verdade, né? É muita prepotência o homem achar que é sapiens, né? O homem sapiens é um homem que ainda não está preparado, né? Ele ainda não chegou na sapiência, né? Tá, podemos ver o mundo de hoje como é, né? Mundo cheio de amarguras, cheio de competições, não a competição esportiva, mas essas competições que vão caracterizar que o Homo é ludens e não sapiens. O Homo sapiens ele está numa atmosfera mais evoluída. Eu digo que se a gente voltasse a ser criança, encarasse o jogo na pureza, na inocência que a criança encara, talvez o homem seria ainda um pouco mais sapiens do que ele acha, né, prepotentemente se diz sapiens. Mas a gente, na verdade, está numa condição de mundo ainda muito nessa coisa do jogo, né? Então, para vocês entenderem como é que a gente vive dentro do jogo, mesmo adulto, só que aí a gente perde
a sofisticação que o jogo deve ter, que é o jogo como elemento facilitador, como diz o nosso amigo Estevão, para sabedoria, para entender a beleza das coisas. E olha só, falando em sabedoria, tem um Platão, né, que é o grande sábio, Sapiens, e ele falava: se conhece mais um homem em 1 hora de brincadeira do que 1 ano de conversa. Então, a gente poderia começar a botar prática aqui para explicar tudo isso que a gente fez, essa introdução. Então, Uirá, como a gente Bora usa a brincar. brincadeira? Como é que a gente ensina brincando? Cara, com contrastes, por exemplo, né? Bom, assim como nós somos similares, mas somos muito diferentes, né? Eu sou o Tibim, talvez, e você talvez seja o Tibum, né? Mas a gente é uma coisa também, junto, né? Mas é o contraste que vai fazer tanta riqueza na ideia da brincadeira, né? Contrastar elementos. O que você tem a dizer sobre Tibim Tibum? Muito bom. Tibim, tibum. Então, olha só, eu vou falar de contraste porque é muito importante. A gente primeiro sabe o que é sim, o que é não, e depois a gente vai vendo esse degradê de opções entre o sim e o não. Então, é muito claro, você dá para a criança sim, não. Então, inspirado nesses jogos de contraste, assim como Yin e Yang, né, que tem na China, grandes pensadores. Mas a gente vai escutar uma música e eu vou querer o seu desafio. Toda vez que você escutar tibim, você vai fazer o som do dedinho assim, ó. Tibim, tibim. Toda vez que você escutar tibum, você vai fazer com a mão em palma de concha, assim, ó. Tibum, tibum. Exemplo. Tibim, tibim. Tibum, tibum. Tibim, tibum. Ah, então, prepara para o desafio. Eu vou colocar aqui a música e se você escutar o tibim, tibum, já sabe o que tem que fazer. Escuta bem? Paulo Tati com Paulo nós Gatti, aqui. mestre dos mestres. Claro, Querida, emocionado. Quero ver, Paulão. Tibim e Tibum. Tibim, tibim, tá dando uma falhada. tibum, tibum, na paz, tibum. Tibim, tibim, na paz, tibum. Tibum, tibum, na paz, tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. Tibim, tibim, tibum, tibum. Tibim, tibum, tibum, tibim. Tibim, tibum, tibum, tibim. Muito bem, bem, bem. A brincadeira continua. Tibim, tibim, tibum, tibum. Mas você pode relaxar mais os ombros e tocar e saculejar na cadeira, assim, com as mãos. Ah, que maravilha. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim, tibim, a pedrinha faz tibim. Tibum, tibum, a pedrona faz tibum. Tibim. Bom, e por aí vai. Essa é uma simples brincadeira. E tibim, tibum, só isso. É bem simples. Dá para você colocar essa música, se divertir e passar pelo primeiro item, né, que o Irá falou, como se fosse um entretenimento, uma diversão, como se fosse uma recreação, pode ser. Mas se você, professor, você tem claro aonde você quer chegar, você descobre os segredos que essa música tem para ensinar às crianças. Simplesmente pelo fato de tibim, tibum, essa experiência de saber que se tem uma pedrinha que faz tibim, uma pedrona que faz tibum, a gente tem dois sons. E para você, que é da parte de música, a gente pode começar
essa exploração musical sabendo que existem o agudo e o grave. Dois conceitos bem claros, agudo e grave, e que a gente aprende uma técnica, né? Uma brincadeira pode ser um processo facilitador para a compreensão de um conceito ou de uma técnica. E conceito, a gente vai falar de altura, agudo e grave. De técnica, percussão corporal, por exemplo, estalo do dedo, palma concha, o som mais agudo que você consegue fazer com o seu corpo, o som mais grave que você consegue fazer com o seu corpo. E você automaticamente pode perguntar para as crianças, faz o seu tibim e faz o seu tibum. Cada criança vai ter um som diferente, mas ela está sabendo relacionar a altura, conceitos claros na música, que precisa estar bem claro para a criança. E assim, a gente, a partir do nosso corpo, começa a passear por todos os instrumentos do mundo. Por exemplo, eu tenho um ukulele na minha mão. Você sabe onde é que está o tibim e o tibum no ukulele? Uau! Então, o conceito que você testou no seu corpo, você vai começar a pensar em outros instrumentos, como tem duas notas, tibim, tibum. Mas se você ampliar essa visão das alturas do grave e agudo, você pode pensar em ukulele e violando, dois instrumentos. Qual instrumento é o mais grave? Vou trocar a pergunta. Qual que é o tibum? Qual que é o instrumento tibum e qual que é o instrumento tibim? Olha só, que genial. As crianças, através da brincadeira, esse processo facilitador para a compreensão de uma técnica, de um conceito, elas automaticamente entendem um conceito e conseguem aplicar isso para tudo. Por exemplo, eu pego uma colher, um objeto simples que você pode fazer aí, um instrumento genial em casa, e eu simplesmente faço assim, gente, a gente tem um instrumento fenomenal, uma colher, cada um tem que achar o tibim e o tibum na colher. E põe a música novamente, tibim, tibim, tibum, tibum. A criança digeriu a informação e ela consegue adaptar, ela consegue recriar, ela consegue pegar qualquer coisa. E tem criança que fala assim, Estevam, eu não acredito, tudo virou tibim-tibum na minha vida. Tipo, a minha mãe é o tibim, meu pai é o tibum. Porque é uma relação musical, uma relação da brincadeira. Você pega instrumentos como a calimba, tibim-tibum, você pega o xilofone, que tem duas notas, o dó, mas um é o dó tibum, outro é o dó tibim. E assim você começa a ver no xilofone claramente, né, os tamanhos das notas. E mais, se você, professor, você tem um conhecimento, tem a intenção aonde você quer chegar no final de uma aula, no final do ano, você pode pegar essa música e ver que a segunda repetição, ela virou um compasso ternário, virou uma valsa. Então, você vai começar a pensar aí nos andamentos, o que é um compasso mais de samba, de marchinha, ou o que é uma valsa. Eu não falei nada, eu só pus a brincadeira e você tinha que repetir agudo e grave, estalo de dedo e mão. Mas olha o tanto de coisa que está escondido nessa brincadeira. Então, professor, professora que está escutando, qual é a sua intenção? O que, que você vai pegar? Você pode ouvir uma música e utilizar somente como um momento feliz, de degustação, e está tudo bem. Mas se você está utilizando a brincadeira em sala de aula, é porque ela pode facilitar, pode ser um processo facilitador, utilizando a cooperação das crianças. E agora, onde é que está? Como é que a gente pode fazer outro som do corpo? Vamos juntar dois grupos, um tibinho, A tibum, vem tomar criação. dança. E assim a sua aula vai ser inesquecível, porque a criança participou, você conseguiu aplicar o conceito no dia a dia da criança e assim tudo na vida vira tibim e tibum. É tudo tibim, tibum. Tibim, tibum! Nossa, quando eu desligo a luz é tibim? É isso? E quando eu ligo é tibum. Tibum. Agora imagina um grupo apagando a luz, outro grupo tocando, outro grupo dançando, outro grupo com colheres, outro com xilofone.
dá para todo mundo entrar nessa brincadeira. Muito bom. E eu estava agora tibum, porque eu tinha que ficar quieto para ele fazer tibim. Que quem falava era o tibim e quem ficava quieto era o tibum. Dá para você conectar a ideia do tibim-tibum até no som e no silêncio, nas relações de contrastes que existem na vida e nas regras que a vida nos impõe. Por exemplo, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Quer dizer, tem essa brincadeira. Aqui, enquanto um fala, o outro fica quieto. Na escola é o tibim, quando você está falando, e o tibum é o cara que está quieto, só escutando e aprendendo. Então, dá para você levar até para o ambiente de disciplina da escola, uma brincadeira dessa, né? Então, a gente pode fazer essas relações. Olha, o tibim é quando um fala e o tibum é quando o outro fica em silêncio para a gente poder ter o tibim e o tibum. Fazendo essas relações com tudo, né? O tibim pode ser o piscar dos seus olhos e o tibum é a saliva que você engole. São dois movimentos que você nem pensa para fazer no seu corpo e que você faz sempre o tibim e o tibum. Né, engolindo a sua saliva e piscando os seus olhos para limpá-los. Então, a gente tem os movimentos mais involuntários da nossa vida, também são tibins e tibuns, né? E aí a gente pode A aprofundar noite e o dia, bastante né? a noite e o dia. Tudo, tudo vira tibim-tibum, mas isso vem das crianças. A gente fala, onde é que está tibim-tibum na natureza? Onde é que está tibim-tibum na sua casa, no seu corpo, aqui com você brincando com seu amigo? Uma brincadeira tibim-tibum e não para, não para. Eu posso fazer Não, essa mesma brincadeira durante um ano e vai ter muitos conceitos para botar e vai ser muito divertido aprender dessa maneira. E mais fácil. muito bom. Eu já poderia fazer também a ideia do tibim-tibum com uma bolinha, né? A bolinha, quando vai ao chão, tibum. Quando eu pego, tibim. Tibum, tibim, tibum, tibim, tibum, tibim, tibim. Tibum, 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 burum, tibim, tibum, tibim. Imagina a sala inteira fazendo tibum, tibim na imitação de uma bolinha. E por que a bolinha? Porque a bolinha ela não está na lousa, né? Não é a bolinha que eu vou ensinar ali escrevendo na lousa com um pauzinho. A bolinha está na mão do aluno. E aqui você vai trabalhar a ideia do grave embaixo, o agudo em cima, essa relação que depois já vai ficar muito mais fácil o aluno entender numa partitura, se for a vir a aprender. Ele pode também brincar fisicamente, entender essa espacialidade. Quanto mais forte eu jogar a bola no tibum, mais tempo eu demoro para pegar o tibim. Aí você já vai para uma ideia de tempo e espaço, você relaciona né, diversas outras questões. Então, você não só está trabalhando o grave e o agudo, mas você está trabalhando a velocidade, né, do som. E aí você vai trazendo muitas experiências. E aí pode ter uma terceira relação, onde a outra mão não é nem tibim, nem tibum. Pode ser a pausa. Nessa mão eu tenho o silêncio. Nessa mão eu tenho o tibum, nessa mão o tibim. E nessa eu tenho o silêncio. Né? Já que agora a bola na mão do professor é a partitura. Então, aqui eu já tenho também um comando. Eu não preciso dizer nada para o meu aluno ficar quieto. Eu ponho a bola na minha mão esquerda e ele fica em silêncio, porque o jogo é o ambiente que vai trazer todas as regras, inclusive as regras estratégicas para uma boa, né, uma boa aula. Então, parece, se você está brincando com bola, mas vai ser um caos essa aula, um monte de aluno, cada um com uma bolinha. Não, né? Por quê? Porque a bolinha está envolvida em um ambiente de jogo que também é a regra do próprio comportamento daquele ambiente, né? Então, aqui a gente pode brincar com essas questões
apenas com uma bolinha e você trazer diversos sons, né? O tibim e o tibum é o ambiente propulsor. Quais são os sons que as crianças vão poder nos dar para a gente também relacionar a bolinha e você trazer diferentes comportamentos rítmicos, né? Quando a bolinha cai 2 vezes no chão, um tibum, tibum, tibim, tibum, tibum, tibim, tibum, tibum, tibim, tibum, tibum, tibim, e vai pegando, né? E aí, quem tem uma ideia, né? Eu abri a ética da proposta educativa, porque eu estou permitindo que o meu aluno ele tenha o protagonismo importantíssimo de uma criança dentro da aula, que é ele poder se manifestar, ele poder dar as ideias dele, que é a ética, né? A gente mostra, o aluno elabora, o aluno investiga, e mais do que isso, você vai entendendo os limites de cada aluno, porque nem todos os alunos têm a mesma habilidade, nem todas as crianças têm a mesma facilidade, né? E vai ter aluno que não vai gostar de fazer. O seu aluno não é obrigado a gostar da sua aula, nem de você. Mas se você permite esse campo ético, com certeza vai ser muito mais favorável para todos compreenderem, né? Inclusive o respeito para com as atividades, né? É isso, bolinhas, no tibim, no tibum e em tudo que você quiser. A bolinha é a partitura que eu tirei da lousa e ficou na mão do meu aluno. Olha que interessante. Então, o que a gente está conversando com vocês e mostrando, né, um monte de coisa, a gente vai falar, a gente vai ter um material adequado na brincadeira que você vai pensar. Fora um bom repertório, material adequado, uma dinâmica espacial. Isso é muito importante. Então, você vai ter a dinâmica espacial, você vai ter uma linguagem corporal, de você comunicar não só com as palavras, mas com todo o corpo. E você vai também ter a criatividade sempre colaborativa. Isso da ética que o Irá está sempre falando. E agora, você mostrou um jeito de fazer, automaticamente se pergunta como você faria para essa brincadeira ficar melhor ainda. E eu tenho certeza que as crianças têm ideias bem melhores que as suas, mas atrás dessa criatividade colaborativa, você tem a compreensão da criança com aquele conceito, com aquela técnica que você está passando, junto com a dinâmica espacial, o material adequado, a linguagem coordenação motora. Tudo a coordenação motora e o bom repertório. E eu vou sair um pouco aqui da parte da música. Eu estou vendo que tem gente do Fundamental 1, tem da educação infantil, que começa a brincar com as letras, né? Esse mundo mágico, quando a gente começa a ensinar as crianças a ler e a escrever. E toda mamãe pode fazer aí em casa. E tem uma música muito especial que a gente, quando viaja pelo mundo afora, né? A gente vai encontrando países da Europa, crianças da Europa, crianças na China, e eles têm uma musicalidade na maneira de falar. Tanto que quando alguém está imitando um brasileiro falando, oi, tudo bem, né? Eu sou brasileiro, eu falo assim. Porque a gente fala cantando e é muito, muito legal a gente antenar para isso, a musicalidade da nossa língua. Então tem essa música especial para a gente ver quantas vogais a gente tem. Será que a gente só tem 5 vogais? Vamos cantar essa música juntos comigo. Eu vou tirar do baú algumas coisas e você vai repetir a última letra junto comigo. Repetindo. Tem caixa, tem maçã. Tem maçã, tem café. Tem café pra você. Pra você tem caqui. Tem caqui pra vovó. Ó, ó, ó. Pra vovó, pro vovô. Ó, ó, ó. Pra mamãe, pro
Tudo bem, quero ver se você consegue. Pronto. Apenas tocando essas músicas, você já sabe que a nossa língua portuguesa tem uma musicalidade incrível, porque a gente tem várias vogais, as conclusivas e as vogais abertas. Então, a gente tem uma musicalidade, vovó, vovô. Tem muita gente no mundo afora que delira. Fala, nossa, mas como assim? Ó, eles escutam a mesma coisa. Mas a gente é claro, vovó, vovô. Assim como na China tem 5 tons para cada letra. A gente tem alguns sons para as vogais. E a gente pode pensar, como eu posso trabalhar as vogais oclusivas, abertas? Talvez, se eu for pelo exercício da brincadeira, esse processo brincante em sala de aula. Uma música, um material adequado, você pode ter um baú e tirar as coisas de dentro do baú, você pode fazer uma dança, você pode pegar a bolinha e cada bolinha ter um nome de alguma coisa que a música vai contando e automaticamente a criança vai gravando a sonoridade dessas vogais inclusivas, abertas, e vai codificando ao ler uma palavra, maçã. Ah, maçã é diferente. Cajá, maçã. É 2 As, mas é diferente. Então, ela começa a decodificar esses sinais da nossa língua e pela escrita, pela brincadeira, e nunca mais a criança vai esquecer. Ou seja, se você quer uma atividade boa, né? Aquela que a criança sai da sua aula cantarolando, aquela atividade boa é aquela que a criança, quando volta para a sua sala de aula, ela fala a brincadeira toda de novo. Ah, é do baú, professor, vamos fazer do baú de novo, eu quero fazer, eu fiquei a noite inteira cantando. E que os pais mandam mensagem, falam, nossa, que música é essa? Onde é que eu consigo essa música? E essa é uma aula, porque se a criança repete, olha só que importante, quando a criança repete uma brincadeira, ela começa a entender outras coisas que estavam escondidas nela, talvez o ritmo, o tempo, a prosódia, né? A junção da poesia com a música. Então tem todo o fraseado musical e junto com as atividades de brincadeira de mão, que traz a coordenação motora, essa dinâmica espacial, né, que a criança ganha. Então, quanto mais você repete uma brincadeira, você vai ganhando novos conhecimentos, a criança vai aprendendo mais, ficando mais inteligente, mas, novamente, qual é o seu objetivo, professor? Qual é o seu objetivo, professora? Você pode usar essa mesma música como uma diversão de um dia e tudo bem, acabou. Mas se você sabe aonde você quer chegar, se você sabe o potencial, se você sabe desvendar os segredos que tem numa atividade brincante, você vai longe, você vai fazer suas crianças aprenderem cada vez mais rápido, mais fácil e cooperando, né? Participando ativamente, aprendendo música, fazendo música, aprendendo a ler, fazendo as suas histórias e criando as suas atividades dançantes e teatrais. Sem dúvida. Né, que objetivos eu quero alcançar com uma atividade? É a primeira pergunta que a gente precisa colocar, né? O que eu quero com essa atividade? Mas a segunda pergunta, as próximas perguntas vão ser assim: que brincadeira eu coloco nessa atividade? Né? Então, é a segunda, é logo depois, porque a primeira é o objetivo, porque senão não faz sentido, né? Qual é o sentido da aula se não dar a aula sentido, né? Então, o objetivo da atividade é o sentido daquela aula, né? Só que a segunda pergunta é: que atividade lúdica, que brincadeira eu posso articular? E aí depois você pode pôr mais 2 perguntas. Que momento articular? E que espaço e tempo eu vou permitir para o meu aluno também fazer uma investigação criativa? Né? Então, são 3 perguntas que são essenciais, que eu acho que se a gente se organiza dessa forma, fica muito claro de como a gente conduzir, porque você também está atendendo
as 3 demandas que a criança tem como universo deles, né? Assim como o jogo é o ambiente, né? É o ambiente social da criança, o movimento é o ambiente, é o tipo de conhecimento motor que a criança tem. Ela está testando o corpo dela na sua virtude, né? Na sua virtuosidade. Por isso que eles se machucam, né? E por isso que eles não param quietos, porque a necessidade de querer entender e mensurar e processar essa informação do movimento para o corpo é, 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 é inerente, né? Assim, é uma coisa que não dá para tirar da criança, né? Assim como a criação, que é o tipo de conhecimento mental, que ele fica pondo à prova tudo aquilo que vem à cabeça dele para ele mensurar, ver se é coerente, reprocessar e assim por diante. Então, se você estabelece essas 3 ponderações a partir do objetivo que você quer chegar, fica bem claro você trabalhar. Travou um pouco aquela parte das 3 perguntas. Você pode repetir de novo? Quais as 3 perguntas que você faz? As 3 perguntas que eu faço logo em seguida da pergunta o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar com essa atividade, né, que é o objetivo em si, a primeira delas é que brincadeira, que atividade lúdica eu posso conectar. A segunda é como trabalhar o movimento corporal, né? Como trabalhar o movimento corporal a partir dessa atividade lúdica. E a terceira é como eu permito um espaço investigativo para minha criança ter protagonismo, né? É o espaço da criatividade. Ou seja, a gente está atendendo os 3 tipos de conhecimento da criança. Os 3 tipos de conhecimento: o conhecimento mental, o conhecimento corporal e o conhecimento social. O mental é a criação, o corporal é o movimento e o social é o jogo. Então, a gente permitindo a criança trabalhar os 3 tipos de conhecimento dela, ela vai dimensionar, mensurar, avaliar, né? Ela se autoavalia nesse sentido, né? Sempre a partir desse ambiente que você joga. Né? Muito legal. E olha só, é muito importante falar, né? Porque a gente está compartilhando o que funciona muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a gente faz aula com vários professores incríveis. E eu já tive, eu já tive muito perdido, né? Eu já não sabia nada de música, eu fiz universidade e aí eu pequei por saber demais. E aí tem a grande maldição da superposição. A gente sai da universidade com todos aqueles conceitos que começam a fazer sentido, mas a gente não sabe explicar de uma maneira fácil. E aí você começa a despejar aquele tsunami de informação na cabeça, talvez, de uma criança que quer aprender um instrumento, quer aprender a ler, e a gente não sabe simplificar. E é uma arte saber simplificar. Simplificar através dos jogos, simplificar para fazer um processo mais orgânico. Então, aos poucos, depois que eu dei muita aula ruim, dei muita aula de uma maneira errada, assim. Eu falei, meu Deus! E aí depois eu falei, não, vou usar brincadeira. E depois eu pequei pelo outro lado, usava brincadeira, mas sem conectar, sem ter o sentido, sem ter esse objetivo, sem fazer as perguntas certas. E aí depois, na prática, aquilo foi juntando, né? A teoria, a prática, a escuta das crianças, a colaboração das crianças no seu processo. Então, professora, é normal você talvez fazer só brincadeirinha porque é legal, porque funcionou, mas o próximo passo você pode dar também, é fazer as perguntas certas. Assim como o Irá já fez essas perguntas, você pode fazer por que essa brincadeira? Que segredos esconde essa brincadeira para as crianças gostarem muito? Como eu posso aprofundar? Como eu posso colocar as crianças, a família, toda a comunidade escolar nessa brincadeira?
e assim aquilo vai ganhando força, você vai começar a tornar suas aulas inesquecíveis para a criança, porque um, vira um ritual a sua aula em que todo mundo participa, entende. Então, faça suas perguntas. Se você está em um ponto, utilizando, só reproduzindo atividades que você vê na internet, dê os próximo passo, amanhã mesmo. Comece a fazer as perguntas. Qual brincadeira? Deixa eu escutar essa música de novo. O que mais eu posso usar? Deixa eu ver essa brincadeira e deixa eu ver os objetivos do meu planejamento de aula. Como é que eu conecto? Como é que eu posso fazer? Simples, depois mais difícil, níveis de dificuldade. E vai passando isso com material adequado, uma dinâmica espacial, e tenho certeza que essas aulas vão ser um espetáculo incrível. Que maravilha, Estevão. Muito bom te ouvir, sempre com essa clareza de proposta anunciada, sempre. Será que dá tempo de fazer mais jogos? Claro. Galera, vai querer? Oi? Sim. Então tá, eu tenho um joguinho para fazer aqui com os meus bichinhos, mas manda ver. Acho que é você primeiro, então. Não. Ah, não, você já cara. fez, né? Ah, você já fez, cara. O baú. Foi tão gostoso que eu achei que eu tava querendo, era mais um mesmo do Estevão. Então, olha só. Eu, falando aí, né, o Estevão falou que a gente dá muitas aulas por aí, e aí eu me apaixonei por esses bichinhos quando eu conheci eles lá na Itália, fui dar um curso. Engraçado que me veio uma lembrança aqui, Estevão, que você falou também sobre as pessoas se espantarem com os sons das nossas vogais. E aí, uma vez eu estava brincando do meu chapéu tem 3 pontas, e aí eu fiz assim, né? O meu chapéu tem 3 pontas. E os italianos, mas como faz 3? La mani? E eu fazendo assim, tipo, normalíssimo, né? 3. E aí eu te juro, tinha a professora fazendo assim, né? Se matando para fazer o 3 assim, porque eles fazem assim lá, né? Aí, inclusive, depois que eu fiquei sabendo que tem um filme que, inclusive, o cara mata lá por causa do número 3, que o cara mata quem é o assassino. Né? E aí foi muito legal, porque nessa hora eu me... Agora eu quero que vocês número 3 crise aí anunciada naquele momento de eu estar na transição deste 3 para este 3, me deu uma ideia de falar, não, você não vai fazer nem este, nem este. Você vai fazer o 3 que você quiser. Até lembrei do Estevão quando faz este também. E aí tem né? Tem vários números 3. Tem vários números 3, né? E você pode fazer vários. E aí você pode fazer uma brincadeira, né? Quer dizer, com um elemento da música, você destrincha e traz o protagonismo da criança para um elementinho, às vezes, né? Que eu não sei se está travando aí o que eu estou falando, tá? Está escrevendo que está travando? Tá Às bom? vezes está travando. Tá. Eu não sei se o meu está travando também. Tá bom. Eu tirei... Eu tirei o meu Wi-Fi e coloquei no 4G. Vamos ver se melhora. Tá maravilha, agora sim. Vamos começar tudo de novo. Qual que eu te vi? Então eu tenho esses bichinhos, número 3 do Spock. Esses bichinhos eu descobri eles lá na Itália também, e depois eu descobri que aqui a gente tem também a venda nos pet shops, esses bichinhos. E eu vou fazer mais uma música para vocês, onde a gente pode
roubar as palavras da música e trazer elas para os sons grave, médio grave e agudo, né? Então, aqui eu tenho uma vaquinha que vai fazer o som grave. Aqui eu tenho uma zebra que vai fazer um som médio. E aqui um coelhinho, que o pessoal falou, mas isso é um coelho ou é um burro? Né? O pessoal estava mesmo na dúvida. É um coelho, é um burrelho. Pronto, isso aqui é um burrelho que vai ter um som agudo. E essa zebra parece uma girafa também, né, cara? Então... É, cara, tá muito engraçado, né? Esses bichinhos psicodélicos. Bichos psicodélicos ativar. Serão os próximos aqui da coleção. E aí, vocês já devem conhecer uma música chamada Aram Sansan. Aram Sansan. Aram Sansan. Aram Sansan. Guli, 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 guli. Aram Sansan. Aram Samsam, Aram Samsam, Guli 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 Aram Samsam, Arafi, Arafi, Guli 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 Aram Samsam, Arafi, Arafi, Guli 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 Aram Samsam. O pessoal tá aqui, burrelho. Gostaram do burrelho. Então, olha só. Nós temos quantos elementos nessa música? É mais do que o meu chapéu de 3 pontas tem 4 elementos, né? Meu chapéu 3 pontas. É menos que o chapéu tem 3 pontas, mas é mais que o tibim tibum. Aqui nós temos 3 elementos. 3. Na música também temos aram, sam, sam, guli, guli, guli e araf. São os três elementos principais da música. Então, eu vou conectar para cada elemento da música um bichinho. O aram sansan será o bichinho que emite o som grave. E esse aqui fala guli-guli mesmo, porque na hora que eu desaperto-lhe ele faz mais um som. Então, ele já tem aqui o par de notas. Ele já é uma colcheia, um grupo de colcheias naturais. Olha só, ele fala guli-guli. O dia que eu falei, não, esse cara fala guli-guli, eu vou levar para casa. Esse cara fala arançaçã, guli-guli. E esse aqui, ele faz um arafi, 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 arafi. Imagina, então, se você distribuir esses bichinhos para as crianças e cada um vai ficar com um, né? Então, ele tem que tomar atenção para que ele tenha um elemento só. Ah, mas professor, tem que comprar um monte de bichinho? É, ou não, né? Para alguns é bichinho, para outros é o pé, a coxa e a palma. Como é que está no teu livro Batucada Song? Você faz também isso, não é? Olha só que legal. É, exatamente, no livro Batucada Song tem essa música e... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. E está aberto para as crianças pegarem os adesivos. Sensacional. As crianças que vão fazer. Vai bolar, exato. Eles que vão bolar. Né? Podia fazer com a bolinha? Podia. Né? Para cada ponto da bolinha é um elemento. E aí você vai. Então, aqui a gente vai fazer uma vez. E aí depois a gente pode tirar a música e só ter o som do bichinho. Então, vamos fazer uma vez com os bichinhos e depois sem a canção. Então, eu canto uma vez só com os bichinhos e depois não canto a canção, só fica a orquestra, essa banda animal aqui que eu tenho. Aram sansan, aram sansan, guli 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 aram sansan, aram sansan, aram sansan, guli 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 aram sansan, arafi arafi, guli 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 aram sansan, arafi arafi, guli 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 aram sansan. Agora, tirando o som da música, só os bichinhos.
Genial. E muito legal. E a gente ainda tem mais uma ideia, que é, para cada elemento, a gente tem uma velocidade diferente, né? Aran, san, san. Guli, 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 guli. Ta, 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 ta. Tam, tam, e o ta, 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 e ará, ira. Então, a gente tem aqui o tempo, que é esse é o tempo. Enquanto o tempo faz um, esse faz dois. E esse faz o dobro do tempo. Né? Então você tem aqui a matemática musical também, que é o Muito bom. dobro, a unidade e a metade. É isso aí, eles vão se despedir porque eles vão dormir agora. Tchau, Corrênio! Muito bom. E sabe o que é o legal? Eu imagino o Irá caminhando pela rua. Então, aí que volta esse olhar, né? Essa maneira de reciclar as coisas à nossa frente. Não reciclar as coisas, mas reciclar a maneira de ver. Então, o Irá é um ótimo professor, é um cara que se pergunta, faz as perguntas o tempo inteiro, está sempre tentando melhorar. E quando ele encontra o material, ele passa aquele objetivo que ele tem, ele traduz para aquele material, para um bichinho no pet shop, exatamente a técnica, a matemática musical que ele precisa abordar. Ou seja, morava nele aquela ideia e ele conseguiu passar para um objeto de uma forma muito clara. Então, professora, você tem que trabalhar essa maneira de ver. O seu objetivo está muito claro, aonde você quer chegar está muito claro, o que você quer abordar, as questões que você tem, e aí você vai vendo que tudo à sua volta tem inúmeras possibilidades para a sala de aula, para ser mais divertido, mais fácil, mais prazeroso e mais rápido, as crianças aprenderem mais em menos tempo. Isso aí. Incrível. Obrigado, Estevam. Imagina, mas é isso mesmo, né? A gente sempre tá olhando para uma frigideira enquanto frita um ovo e tá ali pensando, né? Nossa, o som que isso aqui está fazendo, né? Às vezes a minha máquina de lavar louça tá lá fazendo um ostinato juctico, píntico, juctico, píntico, juctico. Eu não consigo não dançar ali quando eu não consigo, eu fico lá, faço segunda voz, né? E o E é harmônico da isso. cafeteira. E você começa a improvisar. Melhor Pedalzão da maneira, cafeteira. melhor maneira de começar um dia é cantar em duo com a sua cafeteira. Alô, cafeteira, vamos tomar café. Mas, Muito bom. olha só, essa visão criativa, essa visão de como usar a brincadeira em sala de aula, mora no corpo de um professor que está o tempo inteiro em formação, com seus objetivos, estudando, pensando, e tudo fica fácil. Então, investe na sua formação, investe, pensa nas suas perguntas elementais e que você vai conseguir descobrir os segredos das brincadeiras, dos objetos que estão por aí no mundo e usar na sua sala de aula. E Demais, né? sabe, e você sabe quais são os nossos melhores professores? Hum, Os nossos alunos. é, muito bom. Eu aprendo muito com eles. Já tive muito professor por aí, já fiz curso, né, Estevam? Nossa, já estudou um monte nessa vida, continuo estudando, lendo, fazendo pesquisa, mas os nossos alunos são os que ditam a base, a estrutura mesmo de como a gente tem que levar a coisa, né? E é isso, permita-se se antenar nisso, né? Se antenar nesse universo que você, na verdade, não faz parte, né? Eles são maiorias. E aí você vai sentindo, tendo essa sensibilidade de tendo, né, as condições aí já técnicas, estratégicas, né? Todas essas ideias. E aí, se conectou?
Calma aí. Vou trazer o Irá aqui para... Cadê o Irá? Acho que o Bem, Estevão travou. ai, Travou. voltou. Acho que vai acabar Voltou. daqui a pouco. Não sei se está travando ou se alguém... É isso aí. Não, demais. Eu acho que está todo mundo falando assim com as crianças. Que momento você tem para aprender com as crianças em sala de aula? Isso é muito legal. O Irá está abrindo os olhos para a gente ter esse momento de criar junto com as crianças, né? De fazer elas participarem desse processo. E a brincadeira é o processo mais orgânico para a criança aprender um conceito, uma técnica, saber trabalhar em grupo. Então, o Irá, thank you so much. I love Thank you. you. I love you too. É isso aí, meu querido. Brigadaço. A gente vai ter... a gente está com um plano de fazer toda quarta, né? Pelo menos aí do mês de maio. Vamos tentar cumpri-lo. E a gente vai fazer mais algumas lives, então. Em cada live, a gente vai falar de um assunto. Hoje foi brincando. Aí, próxima live, nossos principais tópicos para uma boa aula. O Irá, vamos fazer um print dessa aula, quer ver? Todo mundo que está aqui, pega os seus papacete aí, pega a vaquinha, o burrinho, cada um pega. Eu vou pegar aqui o Tibim Tibim e, se fez sentido para você essa live, tira um print agora dessa live e põe no seu stories com @Estevão Colherim ou Música em Movimento, que a gente vai compartilhar assim que acabar essa live. Então, tira uma foto, um print, aproveita que o Irá já está parado aqui. Assim, é já. Tibim Tibum, aí Ramzan Sam, tirou a print, aí a gente descongela. O Irá já está congelado normalmente. E aí a gente volta toda quarta-feira. Olha só, maio vai ser um mês incrível, não perca. Compartilha com todos os seus amigos, professores, mamães, quem acredita na brincadeira como uma ferramenta de ensino. E quarta-feira a gente vai dar muitos conceitos, muitas teorias que envolvem grandes pensadores da educação artística, não só musical, da educação ativa. E a gente vai dar muita prática, muito material para você já pesquisar e botar em prática com os alunos e dar esse próximo passo na sua carreira como professor e ser um professor referência na sua escola, na sua cidade. E muito do material que a gente botou aqui, eu acho que todo o material que a gente falou aqui você encontra na loja do Música em Movimento. Vai lá no site Música em Movimento, tem os livros com as músicas, e a gente vai estar próxima quarta-feira falando com você. Te vejo lá no Stories, vou ver a foto que vocês mandaram. Um beijão.